Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui para tirar uma dúvida de muitos de vocês. Afinal, o que será que acontece depois da morte? Eu vou te mostrar tudo baseado na palavra de Deus, eu vou te mostrar o que Jesus disse e eu tenho certeza que tudo vai ficar mais claro a partir de agora e isso vai mudar a sua maneira de se relacionar com Deus. Amém? Então antes de começarmos, eu quero pedir que você já deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo. Então vamos começar com essa dúvida de hoje. Eu sei que quando a gente chega para as pessoas e a gente pergunta para elas o que acontece depois da morte, muitas delas elas respondem mais ou menos assim: ué, mas como que eu vou saber? Ninguém nunca voltou para contar, não é verdade? Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que existe sim alguém que foi e voltou. Esse alguém é Jesus. E por causa disso, o que Jesus disse que vai vir depois da morte é uma fonte segura de informação e nós podemos confiar. A Bíblia mostra o testemunho de centenas de pessoas que estiveram com Jesus depois que ele ressuscitou dentre os mortos e apareceu para muita gente nos 40 dias em que ele ficou aqui na terra, entre a ressurreição e o momento em que ele subiu aos céus. Eu vou deixar aqui no vídeo as referências da Bíblia, tá bom? Então vamos lá. Em primeiro lugar, é importante nós lembrarmos a causa da morte. O que gerou a morte? Porque eu não sei se você sabe, mas o homem e a mulher, eles não foram feitos para morrer. Deus não criou Adão e Eva e toda a humanidade para morrer. Isso tudo é consequência do pecado. O pecado que foi gerado a partir de Adão e Eva, ele fez com que houvesse uma barreira, uma separação entre o homem e Deus. O homem no início ele foi feito para ter comunhão com Deus, mas ele desobedeceu ao Senhor e ele virou as costas. E depois de Adão e Eva, tudo tem sido dessa mesma forma. E como resultado, o homem se separou de Deus, que é a fonte da vida, não é verdade? Então a morte é uma consequência da nossa desobediência, porque não adianta nós culparmos Adão e Eva somente, nós também desobedecemos a Deus. E pelo fato de sermos pecadores, todos nós estamos sujeitos a morrer e com certeza não tem como escapar disso. Um dia a morte vai bater na nossa porta. Tem pessoas que dizem, a única certeza que nós temos nessa vida é a morte. Mas eu vou te mostrar que nós podemos ter a certeza da ressurreição e isso é algo que Jesus prometeu e eu vou falar disso mais pra frente, tá bom? As pessoas sempre têm muitas respostas diferentes sobre o que vai acontecer depois da morte. Por exemplo, a pessoa que é muito materialista, muito voltado para as coisas dessa terra, ela nega a ressurreição de Jesus, ela nega que a Bíblia é a palavra de Deus, e para eles a morte é o fim de tudo. É como se fosse um blackout, acabou tudo, apagam-se as luzes e depois não acontece mais nada. E a pergunta que fica é, qual é a prova disso? Como eles sabem, como eles têm certeza disso? Imagine que uma pessoa que viveu assim, ela passou a vida toda acreditando que a morte é o ponto final e assim que ela morre, ela descobre que existe um pós-morte, um sofrimento terrível aguardando aqueles que nunca se preocuparam com Deus. Então realmente, né, irmãos, é uma coisa muito complicada a pessoa acreditar dessa maneira. A pessoa aposta a sua eternidade na possibilidade de que depois da morte tudo vai se acabar. E se não acabar? Então essa é a posição de uma minoria, não é todo mundo que pensa assim, mas ainda tem um grupo de pessoas que acredita que não vai acontecer nada. E tem também aqueles que falam em reencarnação. Eu era espírita e eu acreditava nisso. E para essas pessoas, depois da morte, o espírito fica vagando pela terra ou ele fica transitando por outros mundos espirituais até ele receber a oportunidade de voltar em uma forma material. Eles acreditam que eles vão viver uma nova vida, com uma nova identidade, sem se lembrar da existência anterior, sem se lembrar do que aconteceu nas vidas passadas, e isso, lógico, pode ser revelado através de um médium, através de alguém que tem alguma visão espiritual e consegue ver que na vida passada ela era assim, era daquele jeito, mas eu não acredito nessa teoria que se tornou muito popular, muito conhecida, principalmente pelos escritos de Allan Kardec. Só que quando lemos a Bíblia, a palavra de Deus, vemos que não tem como você concordar com essa ideia de reencarnação, porque ela não combina com os ensinamentos de Jesus. Não existe na Bíblia nenhuma menção a essa segunda chance que o ser humano vai receber,
Pelo contrário, quando a palavra de Deus fala sobre a morte, ela fala que é um ponto final na existência nessa terra, e depois disso vai vir o juízo final. Então, para o bem ou para o mal, não tem nenhuma perspectiva de nós voltarmos para este mundo. E além disso, tem mais uma questão. Se nós pudéssemos sempre reencarnar, obedecendo a um ciclo, em que a gente vai, a gente volta, por que será então que Jesus teria que morrer na cruz por nós? A Bíblia toda deixa claro que Jesus ele morreu na cruz para nos salvar, ou seja, para nos livrar da morte, da condenação eterna, do juízo justo que os nossos pecados merecem, não é verdade? Então isso seria desnecessário se o que viesse após a morte fosse a reencarnação. E tem um outro tipo de pessoa que acredita que a alma, depois da morte, ela entra em um estado de sono. Isso é muito comum as pessoas pensarem assim. Seria uma forma da pessoa ficar insensível. É como se a pessoa ela não percebesse o que está acontecendo à sua volta e ela vai despertar somente no dia do juízo final. E essa visão também eu não acredito e é uma visão meio problemática, porque na Bíblia existem referências a pessoas que estavam mortas, mas conscientes, e elas se lembravam claramente da sua vida depois da terra. E um exemplo disso é daquela parábola que Jesus contou do rico e do Lázaro. E esses dois homens tinham consciência do que eles tinham passado aqui nesse mundo, nessa terra. E Jesus ele disse que não tem como também a pessoa que já morreu, ela voltar e nós também passarmos daqui para lá, termos essa comunicação com os mortos. E além disso, em outra ocasião, Jesus disse que na eternidade nós vamos nos assentar com Abraão, com Isaac e com Jacó. E tem também uma outra questão. Lá no livro de Apocalipse nós vemos que ele fala sobre a alma dos mártires, que eles cobram de Deus justiça aqui na terra contra aqueles que os martirizaram. Depois você lê aí na sua casa, Apocalipse 6, o versículo 9 ao 11. Então tudo na Bíblia mostra que depois da morte, a pessoa continua tendo a consciência de como foi a sua vida aqui na terra e ela sobrevive em um espírito consciente, com memória das coisas que aconteceram aqui. É lógico que a Bíblia diz que quem for para o céu, lá não haverá dor, não haverá sofrimento. Então não dá para saber exatamente como vai ser, mas é como se Deus apagasse as coisas negativas, é como se a gente não sentisse saudades, a gente não sentisse nada que fosse ruim. Então, só para resumir, essa teoria do sono da alma não tem fundamento na palavra de Deus. E tem também um outro tipo de pessoa que acredita que existe vida após a morte, mas que a felicidade é para todo mundo. Todo mundo vai ser feliz no final, todo mundo vai ser tratado, vai passar por algum tipo de purgatório. Mesmo as pessoas más, muito cruéis, elas serão restauradas. E então essa é uma teoria muito comum na nossa sociedade. Muitas pessoas acreditam nisso e elas sempre dizem, no final tudo vai dar certo, todo mundo vai morrer, mas vai para um lugar bom. E elas deixam isso bem claro quando estão no velório, por exemplo, e elas sempre falam, nossa, o fulano foi para um lugar melhor. O fulano ele foi promovido, sabe? Só que quando a gente olha a história dessa pessoa, muitas vezes a gente vê que essa pessoa era uma pessoa que traía muito, uma pessoa que não foi um bom pai, uma boa mãe, uma pessoa violenta, uma pessoa que roubava, uma pessoa desonesta e tantas outras falhas de caráter. Não que a nossa salvação é pelo nosso mérito, viu, irmãos? Eu vou explicar um pouco mais pra frente, mas tem muita gente má, muita gente que era assassino, ladrão, corrupto, uma pessoa que fez tanta coisa errada nessa vida e parece que quando ela morre, as pessoas tratam ela como se fosse um santo, elas amenizam muito os seus pecados. Então a posição mais correta, mais sensata é o que a palavra de Deus nos ensina. E o que ela ensina? Que a morte vem como resultado do nosso pecado. Nós morreremos e nós estaremos diante de Deus, uma vez que depois da morte vem o juízo. E aí depois disso só tem duas possibilidades: a vida eterna, uma vida cheia de alegria, uma vida cheia de paz, ou a condenação e o sofrimento eterno. A vida eterna é concedida àqueles que nessa vida se arrependeram dos seus pecados e receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Por quê? Porque a salvação não é pelos nossos méritos, pelas nossas obras. Você pode ser uma pessoa boa, que faz muito bem para as pessoas, que doa cesta básica, que visita orfanatos, mas, como eu te disse, todos nós somos pecadores
E por isso não podemos estar diante de um Deus tão santo, um Deus que não tem pecado. E é por isso que Jesus veio e Ele carregou o pecado sobre Ele lá na cruz. O nosso pecado estava sobre Ele, porque Jesus também não tinha pecado. O inimigo tentou fazer com que Ele caísse em tentação, que Ele se desviasse, que Ele cometesse um pecado apenas, porque assim Ele seria uma pessoa igual a mim e igual a você. Mas Jesus não pecou e por isso Ele pôde carregar sobre si os nossos pecados. Ele foi o sacrifício perfeito. Então, quando nós cremos nesse sacrifício, cremos que Jesus morreu e ressuscitou por nós, então pela fé nós recebemos o perdão de Deus na mesma hora e a gente ganha a vida eterna. Então depois da morte a gente entra já nesse estado de felicidade na presença de Deus para sempre. Assim como Jesus disse àquele ladrão que morreu ao lado dele na cruz. Jesus disse: "Hoje mesmo você estará comigo no paraíso." E como aquele criminoso tinha se arrependido dos seus pecados e crido em Jesus, ele pôde entrar com Jesus no paraíso, que é o nome que a Bíblia dá para o céu que nos aguarda. Então isso é para aqueles que creem em Cristo como seu Senhor e Salvador. Deu para entender? Então o cristão ele tem que encarar a morte como algo natural, que veio por causa do pecado, mas sabendo que a sua esperança está além da morte. E Jesus mesmo afirmou, né? Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Então a gente tem que ter essa certeza. Ainda que a gente morra, nós vamos viver eternamente com Cristo se nós nos arrependermos e cremos nele como nosso Salvador. E Paulo também falou sobre isso lá em 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 55. Ele disse assim, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Por que ele disse isso? Porque a ressurreição tirou o poder da morte sobre a raça humana. Então a morte, que é a nossa maior inimiga, é a maior inimiga do ser humano, ela foi vencida por Jesus lá na cruz, porque ele ressuscitou. Ele foi o primeiro a ressuscitar. E agora todos que creem nele também serão ressuscitados. Amém? Isso é maravilhoso, irmãos, não é pelo nosso mérito. Eu tive uma vida muito torta, uma vida de desobediência, mas um dia Jesus perdoou os meus pecados e eu criei nele como meu Salvador. A partir dali, o meu relacionamento com Deus foi restaurado. E se hoje eu estou falando aqui por você, é por causa disso, é por causa da graça de Deus. E aí também tem aquela outra alternativa que a Bíblia nos mostra, que é a condenação e o sofrimento eterno. E pense comigo, irmãos, o que a gente poderia esperar de uma pessoa que viveu nesse mundo sem considerar a presença, o amor de Deus? Ela não aceitou Jesus como seu Salvador, o tempo todo ela quebrou os mandamentos e ela fez tudo o que vinha na sua mente. Será que essa pessoa seria salva? Será que essa pessoa ela deveria estar no céu junto com pessoas de Deus, pessoas que foram perdoadas por Jesus? Não, essa pessoa ela vai colher o pecado que ela plantou durante toda a sua vida. E o salário do pecado é a morte. É isso que está escrito na palavra de Deus. Então, aquele que na sua vida ela semeou a semente do pecado e da desobediência, com certeza ela vai colher condenação. Por quê? Porque ela não foi perdoada. E Jesus deixou isso bem claro. Não existe uma outra vida, não existe uma segunda chance. Nós temos que buscar ao Senhor no dia que se chama hoje. Nós temos que buscar a Deus enquanto há tempo. Então, eu quero fazer uma oração por você agora. Eu quero oferecer para você a mesma oportunidade que eu recebi há muitos anos atrás. A oportunidade de entregar a vida para Jesus. Você que reconhece nesse momento que pelos seus méritos, pelo seu esforço, você não consegue ser uma pessoa que vive sem pecado. Eu tenho certeza que todos nós somos pecadores, mas o que Jesus espera é que você reconheça isso, porque Ele mesmo disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para salvar pecadores. Então que você possa reconhecer o seu pecado e pedir que Jesus te perdoe, porque irmãos, essa vida é muito passageira, essa vida não nos garante nada. Nós precisamos estar firmados em Cristo e eu tenho certeza que se você se arrepender e convidar Ele para entrar na sua vida, Ele vai entrar. E a partir de agora você deverá então andar nos caminhos do Senhor, seguir os passos de Jesus. Amém? Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo.